Estava aqui no domingo passado? Amém, glória a Deus. Então nós temos homens e mulheres espirituais aqui, amém? Nós temos homens e mulheres que entendem a importância de você discernir o seu espírito, o seu homem interior. Paulo dizia que, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todos os dias na presença de Deus. Isso significa dizer que o nosso corpo físico é um corpo, e nós também temos um corpo que é espiritual. Ou seja, você é uma alma que tem dois corpos. Um corpo físico, pelo qual você se relaciona com o mundo, mas você também tem um corpo espiritual, pelo qual você se relaciona com Deus. Amém? E muitas vezes nós queremos viver a vida cristã na força do nosso corpo. E você não discerne o seu espírito. E aí você se torna um cristão carnal, um cristão almático, um cristão fraco, onde tudo que o diabo quer fazer com você, ele consegue. Por quê? Porque aquele que se inclina para a carne vai colher corrupção e morte, mas quem se inclina para o espírito vai colher vida e paz na presença de Deus. Amém? Então o nosso corpo físico, ele está envelhecendo, ele está se desgastando. Ano após ano você está ficando mais velho, irmão. Está ficando mais velhinho. Tem irmão aqui que já está com cabelo branco. Quem aqui já notou uns cabelinhos brancos aparecendo? Pois é, irmãos. É inevitável. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos ficando cada vez mais velhos. O tempo está passando e o tempo não tem misericórdia. O tempo não tem misericórdia da gente, irmãos. Daqui a pouquinho, se você pegar uma foto de 10 anos atrás, você vai olhar para agora, você vai falar assim: Jesus amado, me dá graça. Se eu estou assim agora, imagina daqui 10 anos. Quem já pensou isso? Aí você correu para a academia e foi se exercitar, não é isso? Começou a caminhar, começou a jogar bola. Algumas irmãs aqui começou a fazer a dieta do cão, né? Do cão. Aí começa a ficar desesperado, porque seu corpo está envelhecendo. Você começa a querer fazer dieta, começa a querer tomar mais água. Ai, preciso tomar mais água, água é saúde, água é vida, né? Aí começa a pensar em um monte. Aí eu vou no nutricionista. Daqui a pouco não, eu vou no nutrólogo, porque o nutrólogo ele já vai lá fundo, né? Quase que ele acerta a alma da gente. Então, né? Aí eu vou comer só essas coisas, não vou comer aquelas, vou tomar. A gente se preocupa muito com o nosso corpo, irmão. E tudo bem, é o templo do Espírito Santo. Só que eu preciso dizer uma coisa: o seu corpo ele vai envelhecer e não há o que você faça. Porque o homem exterior ele está se corrompendo todos os dias. Mas nós às vezes nos esquecemos de cuidar do nosso espírito, que é o nosso homem interior. E essas dietas todas que nós fazemos, nós estamos focando no exterior. E a gente se esquece de cuidar do interior, de cuidar do nosso espírito, de fazer com que o nosso espírito seja um espírito forte, que reflita a glória de Deus. Porque o seu homem interior, segundo a Bíblia, ele também tem audição, ele também tem visão, ele também tem boca, ele também tem tato. Você tem um corpo físico, mas você também tem um corpo completamente espiritual, que é o seu espírito, que também tem pé, tem mão, tem olhos, tem cabeça, tem tudo. E esse corpo espiritual, ele reluz a glória de Cristo. Por quê? Porque o nosso espírito estava morto. Mas assim, aleluia, eu vou falando, o Espírito Santo vai me dando umas coisas aqui. Eu falo: oh Jesus, eu te amo, Espírito Santo. O seu espírito reflete a glória de Deus. Quando você era ímpio, o seu espírito estava morto. Quando você entregou a sua vida para Cristo, você nasceu de novo no Espírito. O seu espírito está vivo, ressurreto em Cristo. Certa vez Jesus chamou os discípulos e falou: vem aqui comigo que eu quero mostrar uma coisa para vocês. E levou os 3 lá para o monte. Quando chegou lá no monte, Jesus mostrou a forma espiritual dele. E Jesus se transfigurou diante deles. E o que eles viram? Jesus brilhando, refletindo como a luz do sol. Eu quero dizer, assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Ele é a luz do mundo, mas nós também somos a luz deste mundo. E nós refletimos a glória de Cristo no nosso espírito. Por isso que o diabo não respeita crente que frequenta igreja. Você pode orar,
Você pode jejuar, você pode sapatear, você pode fazer o que for. Se o seu espírito não está sendo exercitado, se você está na carne, meu irmão, o diabo não vai respeitar você. Porque o diabo, quando ele olha para você, ele não vê você engomadinho, com uma Bíblia debaixo do braço, com um jeitinho de crente, falando como crente, se comportando como crente, falando crentez. A paz, irmãos, Deus abençoe, Jesus é bom, o diabo não presta. Essas conversas de crente, sabe? O diabo não respeita isso. Quando ele olha para você, ele quer ver se o seu espírito está fumegando. Porque se o seu espírito está aceso, ele sabe que você é alguém que exercita o seu espírito na presença de Deus. Então, às vezes você é magrinho, às vezes você é gordinho aqui, no corpo físico, isso não faz diferença. Por isso que às vezes você vê alguém tentando expulsar um demônio, o demônio não sai. Mas aí vem um irmãozinho lá, todo simplesinho, só aponta a mão e fala assim: sai em nome de Jesus. E o demônio, ó, vai embora. Sabe por quê? Porque é alguém que o diabo olhou e viu nele o Espírito Santo de Deus fumegando aquela pessoa. Então, você precisa discernir isso, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade, e só está aceso na presença de Deus quem anda debaixo dos princípios da palavra de Deus. O diabo não respeita o seu tempo de igreja, ele não respeita nem o quanto você lê a Bíblia. O que o diabo respeita é alguém que, quando ele olha, ele vê Cristo. Lembra que aqueles filhos do sacerdote foi tentar expulsar o demônio. O demônio disse: Jesus eu conheço, Paulo eu já ouvi falar, mas quem são vocês para me expulsar? E aquele endemoniado pulou em cima daqueles filhos daquele sacerdote e botou eles para correr rasgados, machucados. Eu quero dizer algo para você, querido. Nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Precisamos aprender a fazer a dieta espiritual, que vai fortalecer o nosso homem interior. Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todos os dias na presença de Deus. Enquanto o nosso corpo exterior, ele está se corrompendo todos os dias, envelhecendo, o seu homem interior está ficando cada vez mais novo e mais forte na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Pergunta para o irmão do seu lado: como é que está o seu espírito aí, meu irmão? A gente fica até com medo de responder, né? Eu acho que está bem, né? Aí a gente é aquele crente ioiô. Chega domingo, ai que maravilha, que palavra, que culto poderoso. Nem chega em casa, no meio do caminho já começa a quebrar o pau, brigar, discutir, sabe? Por quê? Porque o espírito está fraco. Então o que eu quero ministrar para você hoje é a dieta, né? O que vai acontecer se você fizer dieta espiritual? Qual é a dieta espiritual, pastor? Orar, jejuar, vir para o culto, ir para a Fire, meditar na palavra todos os dias, fazer devocional, adorar a Deus. Porque quando você está adorando a Deus, você começa a se parecer com quem você adora. Por isso que é muito ruim um cristão que ele é um crente carnal, porque na igreja ele se comporta, ele ora, ele louva tudo, mas na semana ele murmura, ele reclama, ele fica ouvindo coisas do mundo, ele fica contaminando o espírito dele. E aí quando ele quer ter força espiritual, ele não tem. Mas o que acontece quando nós nos consagramos? Quando você jejua? E eu quero que você faça uma avaliação: quantas vezes você jejua? Jejuar de verdade. Não vem com essa conversa de: eu vou parar de ver TikTok essa semana, é o meu jejum. Isso não é jejum. Isso pode ser um voto, mas jejum não é. Eu não vou ver Netflix. Não, irmão, jejum é ficar sem comer. Eu vou dizer para você, sabe quando que o jejum começa? Não é quando você para de comer. Ele começa quando você começa a sentir fome. Porque tem gente que quer fazer o jejum que ele não sente fome. Eu vou jejuar esse mês inteiro, pastor. Não, vou jejuar 40 dias, pastor. O que você vai jejuar? Picanha.
40 dias sem comer picanha eu vou ficar, pastor. Mas você não come picanha quase nunca, irmão. Esse jejum não faz nada. Você tem que tirar algo que te custe, algo que aflige a sua alma, algo que faça com que você declare para a sua alma que você está se humilhando perante Deus, que você está se quebrantando, se rasgando perante o Senhor. E o teu Deus que está em secreto te recompensa. A autoridade aumenta, a unção aumenta. É ir para o monte orar, passar a madrugada orando. Mas eu estou com vontade de dormir. Agora a sua oração tem poder. Porque na hora que bate o sono, é que a oração é forte. Na hora que bate a fome, é que o jejum é forte. Então o que vai acontecer conosco, se nós começarmos a nos consagrar? Eu vou falar para você algumas coisas que vai acontecer com você quando você começar a exercitar o seu espírito. Quando você começar a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, falar em línguas. Irmãos, não tem nada tão poderoso quanto falar em línguas. Você que não é batizado ainda pelo Espírito Santo com línguas estranhas, ore a Deus e peça para Ele te batizar, porque é uma arma espiritual. Falar em línguas é uma arma de guerra. Falar em línguas é muito poderoso, porque ninguém entende, nem você entende o que você está falando, mas a Bíblia diz que quem fala em mistérios fala com Deus em espírito, perfeitamente ora a Deus. Então orar em línguas, eu vou desafiar você que já ora em línguas, ore todo dia 10 minutos em línguas pelo menos 10 minutos, você vai ver que daqui a pouco você consegue orar 20, 30, mas assim, para os mais treinadinhos, 1 hora pelo menos, orar em línguas 1 hora, você vai ver que o seu espírito vai começar a ficar sensível, você vai começar a desenvolver uma audição espiritual. Às vezes você pergunta, como que o pastor sabe o que Deus está falando com ele? Às vezes eu ouço, às vezes eu vejo, às vezes eu sinto. Então, é no espírito, não é no corpo. Então o seu espírito vai ficar sensível, amém, irmãos? Diga assim comigo, eu quero desenvolver o meu espírito. Eu quero me tornar sensível à voz de Deus no meu espírito. Amém? Eu vou dar um curso aqui, um curso de uma escola de profetas, onde eu vou ensinar você como usar o seu espírito. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Significa que se você usar o seu espírito, ele vai ser usado. Se você não usar, ele não será usado. Porque ele está sujeito a você. Amém? E a gente fica assim, Deus me usa, me usa, me usa, me usa. Mas você não exercita o seu espírito. Então a culpa é sua. Porque Jesus já abriu um novo e vivo caminho, já fez você nascer de novo, colocou a glória dele sobre você, batizou você com o Espírito Santo, ele está aí dentro de você, tudo que você precisa para fluir em Deus você já tem, mas aí você fica só olhando o lado de fora. Nossa, essas luzes são tão bonitas, olha que legal, aqueles globos, quando o pastor vai trocar? E o louvor, você viu a roupa dos irmãos? Nossa, está tão quente aqui. A gente só fica olhando o exterior, mas quando você está no Espírito, você vê o que os olhos não veem. Amém? Quando você está no Espírito, você consegue enxergar o mundo espiritual. E é por isso que tem muito crente fraco, porque ele vem todo domingo para o culto, mas ele só consegue ver o natural, ele não consegue ver o espiritual, ele não consegue ver a glória de Deus. Alguns momentos nós estávamos aqui louvando, eu vi o ambiente aqui carregado da presença de Deus, como uma nuvem de fumaça. Às vezes tem pessoas aqui sentadas e falam, por que o pastor está orando por isso? Você nem sabe, mas o Espírito Santo me mostrou, ora por isso, ora por aquilo. Eu estava ali, e aí o Senhor falou para mim, sobe lá e ora pelo Leonel. Quando eu olhei, o cara estava orando, e o Senhor falou, ora por ele, Eugênio, né? Pelo Eugênio que está hospitalizado. Aí você fala, por quê? Irmãos, é mistério, não dá para entender. O Senhor falou, e ele está precisando de um milagre. A gente sabe que a última palavra é de Deus, a gente sabe disso. Então nós estamos aqui orando, Senhor, faz a sua vontade em nome de Jesus. Aí o Senhor falou, repreende o espírito de morte. Aí comecei a repreender o espírito de morte.
Então você precisa estar sensível. Por que Deus mandou repreender o espírito de morte? Porque tem algo espiritual tentando levar esse homem. Então nós temos que repreender. E eu falo para toda a família: repreende o espírito de morte. Uma vez eu cheguei no hospital por orar por uma senhora, e o Espírito Santo, estava a família lá toda, não, feliz. E eu falei: estão felizes por quê? Não, porque ela está melhorando. Eu falei: não, eu vi o espírito de morte aqui dentro, está querendo levar ela. Começamos a guerrear. Comecei a guerrear no hospital, e a família lá toda feliz, brincando. E eu falei: não. E aí nós repreendemos. Cheguei em casa, repreendi. E falei: Espírito Santo, blinda essa mulher no hospital. Porque tem um espírito que ficava rodeando a cama dela, falando no ouvido dela, que ela não ia aguentar. Alguns dias depois ela voltou, e ficou curada, e está viva até hoje. Então a gente fica brincando com o mundo espiritual. Amém? Então eu quero ensinar você. Às vezes eu vou orar por alguém, eu não sei o que Deus quer falar com ela. Porque eu sou um ser humano também de carne e osso. Mas quando você exercita o seu espírito, você consegue ver o que ninguém vê. Ouvir o que ninguém ouve. Aí eu começo assim, começo a orar pelo Carlos. O Carlos começa a falar comigo. Aí eu começo assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Qual o problema que o Carlos está enfrentando nas finanças dele? Fala comigo, o que o Senhor quer falar com ele? O que o Senhor quer falar com o Carlos na vida, no casamento dele, na família? Aí eu vou perguntando, entende? Aí tem uma hora que eu falo uma coisa, o Espírito Santo, opa, é isso aí. Aí eu, sim, o que o Senhor quer falar? Aí eu vou fazendo tipo aquele radar, sabe? Eu vou indo em todas as áreas. Aí o Carlos está falando comigo, e eu estou aqui, amém. Mas por dentro eu estou, legal, e estou aqui no meu espírito. Daqui a pouco o Espírito Santo fala, é isso. Aí eu falo. Aí ele fala, nossa, eu estava orando por isso essa semana. Isso estava tirando a minha paz. É verdade. Irmãos, eu estava orando no monte pelo encontro. Estava orando por você que vai passar no encontro. Estava orando para Deus preparar recursos. Aí o Senhor falou assim para mim, a obra é minha. Não se preocupe. Amém, Senhor. O Senhor me perdoa. Porque às vezes eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Ele falou, eu faço, eu envio. Aí um irmão aqui da igreja me ligou de manhãzinha em prantos. Pastor, estou aqui embriagado da unção. E o Senhor falou para mim levantar um dinheiro para alguém que vai passar no encontro. Isso aqui é para uma pessoa, pastor. Amém, queridos? Eita Deus. Deus está falando com pessoas aqui, amém? Muita coisa na sua vida está complicada porque você não está discernindo a voz de Deus no seu espírito. Você não está exercitando o seu espírito. Amém, irmãos? Então, usa o seu espírito. Porque o seu espírito tem o Espírito Santo lá dentro. O Espírito Santo, ele vai falando conosco, ele vai guiando a gente. Lembra que eu ministrei domingo passado? O profeta estava cercado por um exército de inimigos. E o seu servo estava apavorado. Mas o profeta estava tranquilo. E ele disse, por que você está com medo? Maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E o servo do profeta disse, mas como? O profeta respondeu, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Em outras palavras, para que ele veja o que eu estou vendo. E aí os olhos espirituais dele se abriram. Porque os olhos físicos já estavam abertos. Mas só estavam vendo os inimigos. Quando Deus abriu os olhos do servo, do profeta, ele viu carros de fogo e seus cavaleiros, anjos do Senhor cercados ali. Em outras palavras, quem estava correndo perigo não era o profeta, eram aqueles soldados. E você sabe que aqueles soldados ficaram todos cegos, segundo a Bíblia, porque eles não conseguiram tocar o profeta. Quando você vê o mundo espiritual, você tem paz. Porque você sabe que maior é aquele que está com você do que aquele que está contra você. Amém? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Então muito bem, se você jejuar, se você ler a Bíblia, se você louvar a Deus, se você falar em línguas, se você se consagrar,
se você buscar a Deus, o que vai começar a acontecer na sua vida e passará a ser algo comum na sua vida. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a querer o que Deus quer. Diga comigo, eu vou querer o que Deus quer. Amém? Então como assim, pastor, querer o que Deus quer? Você vai começar a sentir no seu espírito vontade de fazer aquilo que Deus quer que você faça, e não mais a vontade da sua carne, e não mais os impulsos carnais. Muitas vezes a gente fica assim: Deus, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer isso, ai porque aquilo. Você está focando no pecado, você nunca vai vencer isso. Só tem um jeito de você vencer o pecado: se sujeitando a Deus. Então quando você começa a buscar o Senhor, a adorar, a clamar a presença dEle, o seu espírito vai se fortalecendo. Quando você perceber, aquilo que antes te tentava já não te tenta mais, aquilo que antes te prendia já não te prende mais, você vai começar a fazer a vontade de Deus. Deus vai revelar a vontade dEle para a tua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, você vai ter uma vitória poderosa contra qualquer tentação. Todo mundo aqui, irmãos, tem um pecado que tenta te prender. Não vem me falar que você é um crente, não, para mim está tudo bem. Não tem. Todo cristão tem um calcanhar de Aquiles. Todo cristão tem um ponto fraco. Todo ser humano é tentado por algo, pela sua cobiça ou pela sua concupiscência. O problema do cristão é que ele acha que tentação é ele sentir vontade de coisas imorais. Mas não é só coisa imoral. Prostituição, sexo, adultério, bebedice, fornicação, essas coisas, não é só isso. Rebeldia, dureza de coração, soberba, ciúmes, inveja, tudo isso também é uma obra da carne. É uma coisa que a carne tenta te dominar. E muitas vezes nós somos tentados por isso e nem percebemos. Deus vai te dar vitória contra isso, em nome de Jesus. Amém? Você não vai ser destruído pela tentação. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26. Projete aqui para mim, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. O que diz o texto? 41, irmão. Vigiai e orai, porque não, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, lembra que eu falei? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então todos nós estamos sujeitos a ser tentados. Precisamos vigiar e orar para fortalecer o nosso espírito, para vencermos toda e qualquer tentação. Quem se consagra, quem busca Deus, vai ter vitória contra a tentação. Amém? 1 Coríntios 10, 13. A Bíblia diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, a tentação foi tão forte que eu não consegui dizer não. Consegue. Deus não permite sobre nós uma tentação que a gente fique preso e não consiga vencer. E sempre Deus permite o escape. Sempre. Para você não cair naquele laço. Quem está consagrado, quem busca, quem ora, quem jejua, vai ter vitória contra a tentação. Amém, querido? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: a tentação só te vence quando você não se consagra. Amém? Amém, irmãos? Até Jesus foi tentado. E a tentação dele foi pelo próprio diabo em carne e osso na frente dele, lá no deserto. Mas ele venceu Satanás porque ele era consagrado. Nós precisamos nos consagrar a Deus em nome de Jesus. 2 Pedro 2,9. O que a Bíblia diz? Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Em outras palavras, Deus vai preservar quem se consagra, mas vai permitir tropeçar aqueles que tentam andar na força da injustiça, na força do seu próprio braço.
Deus vai deixar cair. Então, quando a gente tropeça, muitas vezes é porque nós fomos duros a Deus e rejeitamos nos consagrar. Amém? Terceiro lugar, se você se consagrar, meu irmão, você vai ter mais fé. Quem aqui precisa de mais fé? Irmãos, a gente precisa de fé. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você precisa crer mais, irmão. Quem aqui precisa crer mais mesmo? Às vezes o problema aparece lá, daqui a pouco você já fica: oh meu Deus. A gente precisa ter mais fé. E a Bíblia diz que nós vamos ter mais fé se nós nos consagrarmos. Em Judas capítulo 1, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando em todo tempo no Espírito. Então, como que eu me edifico na fé? Orando todo tempo no Espírito. Orando no Espírito Santo, letra maiúscula, a terceira pessoa da Trindade. Eu me torno forte na fé quando eu oro todo o tempo no Espírito Santo, na minha comunhão com Ele diária. Eu vou ter mais fé, eu vou confiar mais em Deus, eu vou ter mais convicção, não ficarei abalado pelas más notícias, não deixarei que nada me demova do pensamento e do posicionamento de servir a Deus, de viver aquilo que Ele tem. Por quê? Porque eu não estou olhando para as coisas exteriores, eu estou olhando para o Espírito, eu estou voltado para o Espírito. É ali que vem a nossa fonte, irmãos, é daí que vem a nossa força. Eu posso ouvir um amém? Então eu quero desde já repreender toda incredulidade na sua vida, toda dúvida, todas as vezes que você não consegue confiar em Deus, isso está quebrado em nome de Jesus. Deus vai levantar aqui homens e mulheres de fé em nome de Jesus, homens e mulheres que se consagram, que oram no Espírito e que confiam plenamente no Senhor. Muitos jovens entram na faculdade e, por causa de estar num ambiente hostil, acabam se afastando da presença de Deus, acabam se tornando incrédulos, acabam colocando em dúvida, em questionamentos, e eles não percebem que o diabo ele é muito bom no que ele faz. O diabo é um espírito enganador, e ninguém engana melhor do que ele. Você pode estar voando hoje, se você prestar atenção no diabo, você vai começar a ficar fraco, você vai começar a duvidar, questionar. Então, quem está revestido do Espírito Santo na oração, na consagração, se você entrar num ambiente hostil, ao invés daquele ambiente mudar a sua fé, é a sua fé que vai mudar aquele ambiente em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai levantar homens e mulheres de fé aqui, homens e mulheres que vão influenciar esse mundo por meio da sua confiança em Deus. Receba isso em nome de Jesus. Quando você estiver orando no Espírito, quando você estiver clamando ao Senhor, você vai sentir que você está fazendo aquela musculação espiritual. Quem aqui já fez academia? Tem hora que a gente faz tanto exercício, né? Eu não sinto isso porque eu não faço academia. Mas você chega assim meio dolorido, né? E quem aqui já fez perna? E no outro dia você falou: eu não vou conseguir sair da cama. Meu Deus do céu. As pernas, quando você acaba de fazer a perna, você chega e fica assim, né? Ó. Você fala: exercício. Eu vou falar algo para você. Vocês vão começar a orar no Espírito. E nessa consagração a Deus, Deus vai fortalecer a fé de vocês, de tal maneira que você vai começar a criar músculos espirituais. Você será forte espiritualmente. Amém, querido? Quarto lugar, quem se consagra tem mais revelação. Diga comigo: quem se consagra tem mais revelação. Deus vai te dar mais revelação. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, como é que você consegue ver essas coisas na Bíblia? É revelação. Revelação não é inventar nada fora da Bíblia. Revelação é Deus jogar luz em algo que você não estava vendo na palavra. E agora quando você vê, parece que sempre esteve ali. Sempre esteve. Só que o Senhor te deu uma revelação. Deus vai dar mais revelação para você.
revelação no Espírito. Você vai ver o que ninguém vê, você vai perceber o que ninguém percebe, em nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia aí? Levanta a sua mão de profeta assim, põe no ombro do irmão do seu lado e fala assim: recebe aí, vaso. Deus vai te dar revelação em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que estava orando esses dias falando: Deus, me dá mais revelação. Deus vai começar a te dar mais revelação. Você que estava orando: Senhor, eu quero sair dessa vida cristã normal, eu quero andar no sobrenatural. Deus vai levantar homens e mulheres com revelação aqui, fluindo no sobrenatural, em nome de Jesus. Recebe isso. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abacuque 2:1 diz, Abacuque capítulo 2, versículo 1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem clara e legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Sabe qual que é a posição de alguém que tem revelação? A posição é de um atalaia. Eu estou em prontidão na torre de vigia, estou lá posicionado. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Me mostra, Espírito Santo, me dá ouvidos para ouvir, me dá olhos para ver, e daqui a pouco, pá, o Senhor começa a falar, e aí você vai ter revelação, e vai ver e ouvir e perceber o que ninguém percebe. Você não vai ser confundido, você não vai ser enganado. O Senhor vai te mostrar o que não mostra para ninguém. O Senhor vai contar para você os segredos do coração dele. Porque você se consagra, você vai ser amigo de Deus, você vai ser íntimo do Espírito Santo. Ele vai começar a contar, ele vai começar a mostrar, ele vai começar a revelar. Eu sinto a presença dele aqui. João capítulo 15, versículo 15, Jesus declarou: já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. O Senhor vai contar para nós, Ele vai mostrar, e nós saberemos antes de todo mundo. Quando todo mundo achar que algo vai acontecer, Deus já te contou antes, Ele já te mostrou antes. Deus vai usar a sua vida nisso. Você vai prosperar, sabe por quê? Porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai entrar na empresa, na hora que estiverem te apresentando o escritório assim, ó, tá vendo aí, ó? Essa aqui é a equipe que você vai trabalhar. Na hora que você bater o olho assim, o Espírito Santo vai falar: aquele não confia. Tá vendo aquele lá do fundo? Cola nele. Aí você vai descobrir que Deus fala com você. Você só de bater o olho, Deus já vai mostrar. Amém, querido? Aleluia. Quinto lugar, quem se consagra vai ter poder para expulsar demônios. Levanta a sua mão direita. Eu profetizo que o Senhor vai te dar autoridade para expulsar demônio. Sabe esse negócio de ficar vendo demônio em casa? Acabou. Se estiver chegando em casa assim, você vê um vultinho passando lá dentro, você já vai fazer assim: é agora. Na hora que você abrir a porta, pode sair que eu já te vi daí, capeta. Pode sair em nome de Jesus. Na minha casa não. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, a minha mãe na fé orou por mim e falou assim: olha, tem uma obra de macumba na sua casa. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu falei: na minha casa, macumba? Ela falou: quando você chegar lá, você vai orar na sua casa e Deus vai te mostrar. Eu falei: amém. Eu não era crente, eu nunca tinha visto isso. Só que eu tinha me convertido. Cheguei em casa, comecei a pôr a mão nas coisas. Ô Senhor, me mostra lá o que a irmã falou, Senhor. Me mostra. Aí cheguei lá no guarda-roupa. Quando eu abri o guarda-roupa, fui mexendo numas coisas. Aí eu peguei um vasinho assim de planta, tipo aqueles de artesanal, de plástico, sabe? Aí eu peguei, na hora que eu peguei, minha mão formigou, esquentou, queimou. Falei: nossa, eu acho que é isso aqui. Aí eu cheguei na minha mãe e falei: mãe,
isso aqui é uma obra de macumbaria. Ela, mas você está louco, menino? É o meu vasinho de planta, deixa lá. Eu falei, não, isso aqui é uma obra de macumbaria. Ela falou, isso aqui eu ganhei da minha amiga, para de besteira. Aí eu falei, que amiga que você ganhou esse vaso? Ela, daquela minha amiga macumbeira. Aí eu falei, isso aqui é uma obra de macumbaria. Aí eu fiz ela orar junto comigo. Nós oramos, quebramos aquilo no mundo espiritual, joguei no lixo. Na mesma semana, a amiga dela que não falava com ela há anos, ligou para ela e falou assim, ô neguinha, aquele presente que eu te dei lá, você jogou fora? Ela falou, não, jogamos, aqui a gente está fazendo uma limpeza lá, disfarçando, né? Ela falou, é porque agora eu não consigo mais ver você. O mundo espiritual é real. Por meio daquela macumbaria, aquela mulher acompanhava de longe a vida da minha mãe. Deus vai quebrar toda macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda ação maligna dentro da sua casa. O Senhor vai te dar autoridade espiritual. Você vai falar, diabo, na minha casa não, na minha família não, na vida dos meus não. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar autoridade para expelir demônios. Quem se consagra tem autoridade, irmãos. Não brinca não. Lá em Mateus 7,19, o texto cita um exemplo de um jovem lunático que os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. E Jesus repreendeu a falta de fé deles, a ignorância e a carnalidade da parte deles. E naquele momento os discípulos receberam uma grande exortação: vocês precisam orar e jejuar, porque tem castas de demônios que só saem com muito jejum e oração. Você está orando e jejuando pouco, por isso que o diabo ainda deita e rola na sua família. Eu quero ver você botar Jesus de Nazaré dentro da sua casa e o diabo conseguir ficar lá. Eu quero ver ter um homem e uma mulher de oração consagrado dentro dessa casa sua e o diabo permanecer. Não aguenta, não aguenta, irmão. Eu já cheguei em lugares que quando eu entrei, só de pisar no ambiente, o demônio manifestou, sem eu falar nada. Deus vai te dar autoridade contra demônios. Pega essa sua mão aí, de profeta, põe no ombro do irmão do seu lado e fala assim: Deus vai te dar autoridade em nome de Jesus. Não vai ter opressão na tua casa, não vai ter ação maligna. As pessoas vão te procurar e vão ficar libertas através da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ter autoridade espiritual. Irmãos, eu sinto isso no meu espírito. Tem pessoas aqui que vê vultos na sua casa. Tem pessoas aqui que sentem opressão dentro da sua casa. Tem pessoas que quando você entra dentro da sua casa, você fica irritado, você fica esquisito. Você já teve impressão de voz te chamando, de vulto passando. Deus vai te dar autoridade. O diabo vai ficar desesperado, sabe por quê? Porque você vai atormentar ele, não é ele que vai te atormentar. Amém? Em nome de Jesus, Deus vai te dar autoridade. Sexto lugar, Deus vai te fazer um vaso útil para toda boa obra. Quem se consagra vai ser útil. Quem não se santifica e não se consagra não é útil. Eu só posso ser útil para Deus se eu me consagro. Quem se consagra vai perceber Deus usando você mais vezes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. O texto diz: de sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Você vai ser um vaso cheio de Deus, um vaso útil para o Senhor. Quando você entrar no meio da sua família, Deus vai te usar no meio da sua família. Quando você estiver lá na faculdade, Deus vai te usar dentro da sua faculdade. Quando você estiver no ônibus indo trabalhar ou voltando do trem, Deus vai usar você lá dentro. Quando você estiver conversando com seus amigos, o Senhor vai começar a te mostrar coisas dos seus amigos. Você vai orar por eles e eles vão ser impactados pelo poder de Deus, porque você vai ser um vaso útil. Você vai ser uma bênção para a tua esposa, meu irmão. Você vai ser uma bênção para o seu marido, minha irmã. Vocês serão bênção para os filhos de vocês. Deus vai usar vocês para toda boa obra. Vocês vão ser bênção aqui na casa de Deus.
vão ser bênçãos servindo como servos, servindo com as crianças, servindo no louvor. E agora nós vamos ter encontro com Deus. Não dá para fazer encontro com Deus só com o pastor. Ele precisa de uma equipe. Deus está levantando você para ser um vaso de honra. Aleluia! Para ser útil para o Senhor. E vidas serão curadas, libertas, transformadas nesse encontro. Você vai ver o que vai acontecer lá. Você vai falar: meu Deus, o meu pastor é profeta. O meu pastor é homem de Deus. Porque Deus vai chacoalhar aquele lugar. Deus vai levantar aqui vasos úteis. Tem vaso aqui que está emborcado. É assim que fala? Tem vaso aqui que está rachado. Tem vaso aqui que tem tanta tranqueira dentro de você que não dá para Deus te encher. Mas quando você se consagrar, você vai se tornar um vaso útil para Deus, onde o Senhor poderá usar você em nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho para Ele não é em vão. Você vai trabalhar, e tudo que você faz para Deus nunca vai ser em vão, sempre vai valer a pena. Receba essa palavra. Deus vai levantar vasos úteis aqui para o Senhor. Aleluia. 7º lugar, você vai ser uma pessoa mais humilde. Quem se consagra fica mais humilde. Sabe por quê? Porque Jesus é manso e humilde de coração. Quem anda com Jesus na intimidade da oração, da consagração, fica mais manso e mais humilde. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você vai desfrutar dessa transformação maravilhosa. Quem jejua, quem ora, quem se consagra a Deus, quem tem uma vida de consagração, ele se torna alguém mais humilde. E humildade, irmãos, não é falsa modéstia. Humildade não é ter voz baixinha, mansinha, ou aceitar tudo que as pessoas dizem, não. Humildade é você reconhecer quem você é e saber qual é a sua posição. Isso é ser humilde. Amém? Não adianta você ficar: ai Deus, eu sou um lixo. Você não é um lixo. Para com essa conversa que Deus nem liga para isso. Porque você é filho de Deus. Jesus não morreu na cruz por um lixo. Ele morreu por pessoas de muito valor. Então você não é lixo, não. A gente fica com essa falsa, sabe? Agora, quando você sabe quem você é: eu sou um filho de Deus, eu sou servo de Deus. Quando eu falo aqui, eu sou um profeta, eu não falo me achando melhor do que ninguém. Eu falo porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que o privilégio que eu tenho de ter sido escolhido por Ele. Eu me sinto privilegiado, mas eu sei quem eu sou. Não adianta eu ficar aqui: ai, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Ai, eu não presto para nada. Ai, eu não sirvo para nada. Ai, e você acha que Deus está assim: nossa, como Ele é humilde. Deus está falando: nossa, como você erra, você não sabe nem quem você é. Ser humilde é saber a sua posição. Amém? Aleluia. Deus está falando, amém, irmãos? Vocês estão felizes aí? Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só, Jesus sendo Deus, não buscou que as pessoas olhassem para Ele como Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu profetizo que você se tornará parecido com Cristo. O Senhor vai manifestar em você o caráter do Senhor em nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia aí? O Espírito Santo está falando aqui, irmãos. 8º lugar: você vai ser uma pessoa de bom ânimo.
Pessoas que se consagram se tornam pessoas de bom ânimo. Você vai parar de ser aquela pessoa crítica, reclamona, que vê tudo de maneira negativa. Fica medindo Deus e o mundo. Fica medindo todo mundo. Fica olhando para tudo e para todos. Mas não consegue olhar para si. Não, você vai ser uma pessoa positiva. Uma pessoa agradável. É tão bom você começar a contar os seus problemas para alguém. E essa pessoa falar assim, não pensa assim, vai dar tudo certo. Você vai conseguir, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia. Não, para de olhar assim, vai dar certo. O Senhor vai mostrar um caminho, vamos buscar junto. É tão bom, né? Agora imagina você contando para alguém os seus problemas e a pessoa falando assim, o quê? Você acha que você está sofrendo? É que você não conhece a minha vida. Se eu te contar a minha vida, você vai chorar aí, ó. Aí a pessoa começa, aquela coisa, né? Aquele culto à carnalidade, né? Não, querido, você vai se tornar uma pessoa animada, motivada. Em vez de você achar que tudo vai dar errado de começo, você vai achar que tudo vai dar certo já de primeiro. Tudo vai dar certo em nome de Jesus, amém? Você não vai ser aquela pessoa desanimada, porque bom ânimo vem de vida, né? Ter bastante vida, estar animado. Vem da palavra animação, que tem a ver com alma. Quando Deus soprou no homem, ele era um boneco. E ele se tornou o quê? Alguém animado. Deus deu vida. Então você vai ser uma pessoa mais animada, mais motivada, mais feliz, mais alegre. Amém? Então dá um sorriso forçado assim, ó. Faz aquela forcinha assim, dá um puxãozinho aqui do lado assim, ó. Você vai ser uma pessoa sorridente. Sabe? Para de andar carrancudo. Sabe? Cabisbaixo. Não, você vai ser uma pessoa para frente, para cima. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver aqui o sorriso aqui. Amém. Ô irmão, pode estar dando tudo errado na sua vida. Só o fato de você andar alegre, sabendo que a alegria do Senhor é a sua força, tudo vai começar a entrar no lugar. Deus vai honrar a sua fidelidade. Quem tem comunhão com Deus anda sempre feliz e alegre, amém? Abre aqui, ó, projeta aqui, Atos 13, 12. Atos 13, 52, projeta aqui. O que está escrito ali? Consegue ler? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos viviam alegres e cheios do Espírito Santo. E eu vou dizer para você que você não sofreu nem 1/10 da perseguição que eles sofreram. Tiveram parentes assassinados, filhos mortos, presos, arrastados pelas praças por serem cristãos. Uns foram queimados, outros foram sequestrados e torturados. Mas eles estavam sempre alegres e cheios do Espírito Santo. Eu profetizo a alegria do Senhor na tua vida. O maior sinal de que você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo vai ser alegria, 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 alegria em nome de Jesus. Amém. E por fim, você terá o fruto do Espírito. Quem se consagra tem o fruto do Espírito Santo. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: irmão, quero ver o fruto do Espírito Santo na sua vida, hein? Já viu aquele crente que quando alguém erra com ele, é irremediável? Para mim, fulano morreu. Nossa, já matou o cara assim, nossa, assassino, homicida. Já matou, irmão, morreu. Para mim, fulano morreu. Não. Cadê a longanimidade? Cadê a benignidade? Ai, pastor, quando as pessoas tiram minha paciência, eu falo na cara mesmo. Eu sou assim, eu já falo logo. Cadê o domínio próprio? Cadê a temperança? Cadê? Está faltando consagração. Tem gente que explode do nada. Pá! Ah, eu sou assim mesmo, comigo é assim. Já resolve na hora. Está faltando consagração. Porque quem consagra tem o fruto do Espírito Santo. Quem se consagra manifesta o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade. Você vai produzir o fruto do Espírito. Você vai ver isso na sua vida.
As pessoas vão, às vezes, gritar com você, apontar o dedo na sua cara. E antes você ia quebrar o dedo da pessoa. Você ia fazer que nem um vampiro, pular no pescoço e... Que nem um cão raivoso. Só que agora você é crente. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. A pessoa está falando com você. Você não está nem ouvindo, sabe por quê? Porque tem uma outra voz que fala mais alto no teu espírito. Por fora você vai estar assim, aham. Mas por dentro você vai estar assim, ó. E você vai estar assim, né? Mas seu espírito vai estar aleluia. Aí, quando a pessoa terminar, ela vai falar assim, e agora? O que você vai fazer? Você vai falar, eu te amo. Isso é uma benção. Irmãos, eu fiz isso um dia. Eu sei que é difícil. Porque a gente tem dois corpos, né? O daqui luta karatê. O daqui quer dar soco. O daqui quer derrubar e matar. Mas o espiritual, ele se parece com Jesus. E mesmo sendo pregado, dizia, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o espírito que a gente carrega. É o espírito do evangelho, o espírito da verdade. Você vai produzir o fruto do espírito. Gálatas 5:22, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram as suas carnes e as suas paixões e concupiscências. Deus vai levantar aqui homens e mulheres espirituais. Você vai ter tanta consagração, você vai jejuar tanto, você vai orar tanto, você vai buscar Deus tanto. Ô irmãos, uma vez uma pessoa que era ateu chegou para mim e falou assim na minha cara, o teu Deus não existe, você pode provar? Eu falei, ele existe, você pode provar que ele não existe? Aí ele ficou me olhando e falou assim, não, mas já que não pode ser provado, então não é certeza. Aí eu falei para ele, então eu posso orar por você? Aí ele falou, por quê? Eu falei, se Deus não existe, qual o problema de eu orar por você? Aí ele, tá bom, pode. No meio da escola, botei a mão na cabeça dele e comecei a falar em línguas e orar. Revela para ele a tua presença, Senhor. Aí ele estava assim, com o olho aberto, olhando para mim. Daqui a pouco ele começou. Aí ele, o que é isso? Por que eu estou assim? Eu falei, é o Deus que não existe que está tocando em você. Você está sentindo? Aí ele, como que você fez isso? Eu estou sentindo, meu corpo está tremendo, está vibrando. Eu falei, é a unção da presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você vai ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Você vai se consagrar tanto que o seu espírito vai fumegar. Você vai chegar perto das pessoas, elas vão começar a transpirar por causa da unção, por causa do fogo de Deus na sua vida. Irmãos, eu já perdi a conta de vezes que eu orei por pessoas e as pessoas falaram, pastor, meu corpo começou a pegar fogo. Alguns aqui já devem ter sentido isso. Pastor, o senhor orou por mim, meu corpo começou a queimar. É a unção do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa de jejum, de oração, de consagração, e Deus vai usar a sua vida. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Então eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar em resposta a essa palavra. E nesse momento, você vai fazer um voto com Deus. Você vai dizer, Senhor, me atraia para o secreto. Me chama para o lugar da intimidade e da comunhão. Eu quero orar mais. Eu quero jejuar mais, eu quero viver mais a palavra, eu quero orar em línguas, eu quero fluir no sobrenatural, eu quero ser usado pelo Senhor, eu vou exercitar o meu espírito, eu quero fluir nisso, em nome de Jesus. Ore aí onde você está agora, eu peço que a equipe de louvor suba rapidamente, nós vamos cantar esse cântico. Aliás, não precisa subir não, eu quero que você, obrigado irmão, eu quero que você ore, aí onde você está, e você peça para o Senhor te dar esse discernimento do seu homem interior, do seu espírito, para você começar a fluir nisso. Começa a orar aí onde você está, amém? Se você ora em línguas, ore em línguas. Nós vamos gastar 2 minutinhos aqui, amém?
Você vai poder exercitar, faça isso. Faça isso. Nessa hora, você que não falava em línguas, você vai começar a falar em novas línguas agora. Você vai ouvir a voz de Deus falando dentro de você, dentro do teu espírito. E você vai começar a falar em outras línguas que você nunca falou até hoje. Senhor, ajuda-nos a sermos mais intensos, a fluirmos no Espírito e a exercitarmos o nosso homem interior. Levanta aqui homens e mulheres que se consagram. Levanta aqui homens e mulheres que serão vasos para uso exclusivo do Senhor. Homens e mulheres incendiados, homens e mulheres acesos no Espírito, que fluem no sobrenatural, homens e mulheres que vão refletir o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, homens e mulheres de fé, que vão fluir de maneira a confiar em Deus, de forma absurda e sobrenatural. Erekalashuri andalabaia, rikalabadarabaxerebederebecas.